Quais são os efeitos desta construção, da construção desse sistema? Os efeitos são os seguintes. O primeiro efeito é: os filhos não vão poder vender nada enquanto os pais forem vivos. Não vendem nada. Apesar dos filhos serem os sócios dessa empresa, no papel, os pais controlam tudo. E eles não vão poder acessar esse patrimônio enquanto os pais forem vivos. Quem decide, quem vende, quem compra, quem troca, são os pais. São os pais. Os filhos não podem vender nada. Aliás, essa doação, o patrimônio, não vai se comunicar com o regime de casamento dos seus filhos. Ou seja, se você quiser, os seus filhos, ou melhor, os seus genros e noras, não terão direito a qualquer valor do seu patrimônio, se assim você desejar, porque é possível que esse patrimônio não se comunique com o regime de casamento dos seus filhos. Os filhos, aliás, né, qualquer problema que eles venham a ter sob aspecto financeiro, qualquer dificuldade financeira, qualquer decisão judicial contra eles, aliás, não vai influenciar nesse patrimônio. Os filhos não vão perder esse patrimônio na justiça. Aliás, nem você. Por quê? Porque você não vai ter patrimônio mais em seu nome a partir do momento que você doar as cotas dessa empresa aos seus filhos. Então, vocês não vão perder nada, vocês vão manter o controle do seu patrimônio, vão poder administrar o patrimônio e usar o patrimônio do jeito que vocês quiserem, né, sem o risco de perder na justiça, protegendo, inclusive, os seus negócios, as suas atividades de trabalho, justamente porque o patrimônio está protegido nessa empresa cofre. Os terceiros não têm poder e nem herdarão nada. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário para quem pode perguntar, mas Oswaldo, quem são os terceiros? Quem são os terceiros? Os terceiros são os genros e noras. Genros e noras que são pessoas, né, que muitas das vezes, quando a gente tenta discutir questão patrimonial numa família, e isso a minha experiência nesse assunto mostra, muitas são as famílias que me comentam esse tipo de situação, é que genros e noras se arvoram muitas vezes nessas discussões, dizendo que estão protegendo o direito dos seus filhos, dos filhos, né, dos seus netos, né? Então, o propósito aqui nesse sistema é permitir com que esses terceiros, genros e noras, não tenham qualquer influência no seu patrimônio e nem herdem nenhum valor. Os pais, como eu falei, controlam os bens até o final da vida, sem o risco de passar pelo inventário. E ainda, né, aqui eu coloco no 7º passo que o gatilho pode disparar no primeiro ou no segundo genitor. O que isso quer dizer? O gatilho é justamente o momento em que os filhos acessam o patrimônio da família que está na empresa cofre, que está nesse sistema de proteção. O gatilho, esse é o gatilho, quando os filhos acessam o patrimônio por meio, né, quando acontece o falecimento dos pais. E esse gatilho, esse acesso ao patrimônio, e é a família que decide, é você, dono do patrimônio, que pode decidir isso, mas esse gatilho pode disparar quando falta um dos pais, ou, por exemplo, o marido falece primeiro, ou apenas quando a esposa vier a falecer. Essa é a possibilidade. Você vai definir quando esse gatilho, quando os filhos vão poder ter acesso a esse patrimônio. Eu não recomendo, mas se você assim quiser dividir a administração desse patrimônio com os seus filhos, você pode. Eu não recomendo. A chave desse cofre, o controle desse patrimônio, eu sempre oriento que deve ficar com os pais até o final das suas vidas, até quando eles puderem administrar esse patrimônio. Mas há famílias que, por terem um filho que tem uma expertise muito boa na administração de patrimônio, acabam sim fazendo a divisão dessa administração com um dos filhos. Isso é possível, né? Você pode estipular, aqui no nosso 9º passo, você estipula o que pode ficar com quem, né? Você faz a divisão do patrimônio em vida. Você estabelece aquilo, né, que cada filho, cada herdeiro ficará. E isso
né, possibilita que não haja discussões futuras sobre a divisão do patrimônio. Você estipula, né, você pode estipular, você pode determinar quem vai ficar nos comandos dos negócios. Você pode estabelecer isso. E esse 10º passo é o que dá, por exemplo, a possibilidade de um filho ou de alguém que não precise ser filho, né, mas que alguém das suas relações que tem uma expertise muito maior em administrar um patrimônio, administrar, né, um patrimônio com uma expertise mais profissional, mais empresarial. Isso é possível, isso é plenamente possível, sem ferir o direito de ninguém, sem o risco do patrimônio ser consumido pelo inventário.